Mano, na moral, depois de assistir esse vídeo não tem como você não gabaritar, mano. Se você não tirar uma nota maior do que 7 na sua próxima prova, eu só tenho uma coisa pra te dizer: Sugoi Dekai. Que na tradução livre significa você tá ferrado, meu parceiro. Mas não se preocupa, porque eu vou te revelar agora uma arma secreta. Uma arma secreta pra você colocar no seu arsenal. E essa arma secreta vai te fazer economizar muito tempo na prova e ainda você vai ser mais preciso nas suas respostas. Fechou? Muito prazer, meu nome é Caio e nesse vídeo eu vou te mostrar como ir bem nas provas de múltipla escolha. E não só isso, eu não só vou te mostrar 7 hacks para você mandar bem nas suas provas de alternativas, mas eu vou te mostrar uma arma secreta dos deuses, mano. Sabe por quê? Porque eu sei que você tá aqui só para aprender como passar nas matérias como matemática, história, português, e eu sei que você está estudando, ou pelo menos tentando, porque você tá aqui. Porém, você também pode estar de recuperação nesse momento. E sei que na recuperação, mano, você só tem uma chance. É tipo roleta russa. E mesmo que você ainda não esteja nessas situações, você vai voltar nesse vídeo daqui uns 2 anos, porque daí você vai estar na faculdade. E o meu objetivo aqui com esse canal é justamente ajudar você a mandar muito bem nas provas para aproveitar o melhor do que o mundo universitário tem a te oferecer. Fechou, mano? Chega de enrolação. Se você curtiu a ideia, já deixa uma cotovelada aí no like, porque você já sabe, né? Tem like, tem sorte. E você me pergunta: mas pra que sorte, Caio? Pra você passar na prova, né, mano? Pra você entrar na faculdade e pra você conseguir um emprego, né? E aí você vai poder começar a nadar de braçada na faculdade. E também para não cair na maldição de ficar desempregado pro resto da vida. Fechou? Então já deixa o like aí só pra garantir e já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e bora! Bom, o primeiro hack é: faça uma leitura superficial no começo da prova. Beleza, até aí você já sabe. Porém, eu tenho uma coisa interessante para te falar aqui. Você não vai só fazer uma leitura superficial. Você vai ler superficialmente com um único e exclusivo objetivo. Você vai procurar questões fáceis, aquelas que você bate o olho e sabe imediatamente que sabe responder. E aí, depois dessa leitura rápida, você já vai marcando com a caneta quais são aquelas questões que você sabe responder. Então, como você sabe que sabe, já sabe, né? Responde elas agora, porque são as coisas fáceis que você já vai garantir. Beleza, agora vamos pro segundo hack. O segundo hack nada mais é do que começar a prova pelos temas que você mais domina. Beleza, aqui nós temos 2 casos. Existe o primeiro caso, que são as provas que são de uma única matéria, por exemplo, a matéria de história. E tem o segundo caso, que são as provas de vestibulares. No caso das provas de vestibulares, elas possuem várias matérias diferentes. Então, no primeiro caso das provas de uma única matéria, por exemplo, história, existem vários tópicos sobre a matéria de história. Então, nesse momento, você já deu uma analisada na prova e você já sabe mais ou menos o que existe dentro dela. E aí você vai começar pelos tópicos que você mais domina dentro dela. Já no exemplo das provas de vestibular, que no caso envolve várias matérias como português, matemática, enfim, você com certeza já sabe que tem afinidade com determinada matéria e sabe mais sobre ela. Então, comece pela matéria que você mais domina e depois que você terminar essa matéria, vai para a segunda que você mais domina e assim por diante. Isso porque quando você vai para as coisas que você domina primeiro, você gasta a sua energia inicial das provas, porque sempre no começo das provas a gente tem mais energia e mais níveis de atenção. Quando a gente faz aquilo que a gente já domina com mais atenção, a gente já garante muitos pontos. Então você já resolve um grande leão. Porém, existem outros leões na prova e segura aí o próximo hack. O terceiro hack é o seguinte: muitas vezes em provas de múltipla escolha existem enunciados de questões que possuem respostas para outras questões dessa mesma prova. Ou seja, aqui nesse caso é o famoso uma pergunta respondendo outra pergunta. Então, quando você estiver lendo as questões e não souber a resposta para ela, você não vai responder de imediato, você vai deixar ela ali. E aí, você vai continuar a prova até o final. Depois, no final, você vai voltar para essa questão e parar e pensar: será que esse conteúdo das alternativas estavam nos outros enunciados? Aí você vai conseguir analisar e ter maior nível de discernimento para procurar a própria resposta dentro da própria prova. Então, isso é uma tática muito boa para você conseguir alguns pontinhos extras. Beleza, agora vamos pro quarto hack. Esse hack é uma técnica chamada de modo foco. Essa técnica consiste basicamente em você usar o seu cérebro em segundo plano para resolver o problema da questão. É basicamente como se você pegasse uma questão e colocasse ela em segundo plano no celular. Não tem um aplicativo que roda em segundo plano no celular? É basicamente isso. Mas, mesmo assim, ainda tá complicado, né? Eu vou te explicar agora um pouco melhor. Basicamente, tudo que você precisa fazer é ler a questão com bastante atenção. E aí, depois que você ler a questão com atenção, você vai refletir sobre
sobre essa questão por mais ou menos 1 minuto ou mais. Lembre-se de prestar atenção no tempo da prova. E se mesmo assim você não conseguir, basta passar para a próxima questão, porque no momento em que você passa para a próxima questão, nesse momento acontece um processo interno dentro do seu cérebro. Esse processo, ele é chamado de pesquisa transderivacional, ou também é chamado de TDS. O TDS é um estado automático, e além de automático, ele é inconsciente. Basicamente consiste num foco interno de processamento da sua mente. Acontece que quando há um estado de incerteza na sua mente, acontece uma abertura, e essa abertura que acontece dentro da sua mente é uma abertura para encontrar uma resposta. Essa abertura é utilizada quando você precisa encontrar, criar ou aprofundar uma resposta sobre alguma coisa. Basicamente, é um tipo de pesquisa automática no Google do seu cérebro. Então, numa situação de prova, quando você lê uma questão e faz uma reflexão sobre essa questão e depois vai para a próxima, o seu cérebro, ele começa a buscar uma resposta inconscientemente. E isso só acontece se você fizer essa mini reflexão, porque o seu cérebro vai criar essa abertura para buscar a resposta. E aí, como você tem o tempo de prova na sua mente, até o final da prova, se você tiver estudado minimamente para essa prova, é muito provável que você encontre essa resposta até o final da prova, quando você voltar para revisar aquela questão. Então, basicamente, você vai ter que ler a questão, refletir sobre a questão e depois, se você não souber, você passa para as próximas e deixa ela lá de molho. Você faz uma marcação ou circula, enfim, e aí depois você volta nela para tentar responder. Porém, isso se você tiver noção de que você estudou um pouco sobre esse assunto. Então, você precisa analisar a situação individualmente. Isso aqui é uma técnica avançada de PNL que é aplicada aos estudos, mas vai dar tudo certo. Vamos para o próximo hack. Quinto hack. Fique atento para aquelas questões em que o enunciado pede para você marcar aquela opção que não está correta. Cuidado, isso é um truque mental de leitura, pois o nosso cérebro, ele está acostumado a ignorar a palavra não. Nosso cérebro é totalmente positivo, ou seja, ele não reconhece as palavras e pensamentos negativos. Então, só para você entender o que eu tô falando, vou te dar um exemplo. Por favor, sério mesmo, tenta não imaginar um elefante cor-de-rosa, beleza? E agora, tente não pensar em um duende segurando um pote de ouro no final do arco-íris. Viu só? Provavelmente você deve ter pensado num elefante cor-de-rosa e num duende segurando um pote de ouro. Isso acontece porque quando você ouve ou lê a palavra não, você ao mesmo tempo está ouvindo ou lendo algo que vem em seguida, que é para onde toda a sua atenção vai. O problema é que a palavra não, ela provoca uma reação paradoxal no nosso cérebro. Como assim? Bom, acontece que a palavra não, ela não possui uma representação linguística. Então, nosso cérebro só entende o sim. Ou seja, nas provas, seu cérebro imediatamente vai procurar a alternativa correta, mesmo que você procure a incorreta. E a sua mão vai acabar marcando por reflexo, ou mesmo que você pense na resposta, você pode acabar marcando errado porque você pensa na alternativa correta. E muitas das vezes você deixa de prestar atenção inconscientemente na palavra não, que está ali no enunciado. Então presta atenção, hein? E agora o sexto hack, ele é interessante, hein? E cuidado com questões que pedem a questão correta. Por quê? Porque muitas vezes essas questões que pedem a alternativa correta, elas colocam dentro das alternativas várias alternativas corretas. E aí você pensa, poxa, tá tudo certo nessa questão. Só que aí que tá, você precisa ficar atento e marcar aquela alternativa que estiver mais correta. Lembre-se, marque a que estiver mais correta. Então beleza, agora a gente vai para técnica 7. Essa técnica é interessante, hein? Essa técnica, ela é secreta. Essa técnica eu chamo de alusão. O que significa isso? Ela serve para quando você está com dificuldade em uma questão. Então, se você estiver com dificuldade em uma questão específica de uma matéria que você estudou minimamente, é um requisito, tá? Você precisa ter estudado o mínimo dessa matéria para você poder usar essa técnica. Porque ao pensar na resposta daquela questão, você precisa fazer o seguinte: você vai fazer uma pequena análise dentro dos seus pensamentos. Você pode até fechar os olhos para ficar mais fácil. E você vai fazer um exercício de tentar relembrar o dia e o momento em que você estava estudando aquele assunto. E aí você vai fazendo isso mentalmente, fazendo a análise reversa do seu estudo. Isso tudo em questão de segundos. Isso vai te ajudar a lembrar os detalhes que você estudou. Isso te ajuda a lembrar justamente porque as suas memórias, elas estão muito conectadas com aquilo que você viu, com aquilo que você escutou, com aquilo que você sentiu. Isso significa que as suas memórias também estão muito conectadas com os lugares que você estudou, com o clima do dia que você estudou e, além disso, com os sabores, no caso de você ter tomado algo diferente no dia,
com as cores que você viu e com as coisas fora do padrão. E isso tudo inclui os mapas mentais que você fez, ou as leituras que você fez, seja num livro, seja num resumo, enfim, tudo que você usou para estudar. Por isso, tente refazer o momento e o dia do estudo mentalmente em questão de segundos para você relembrar e responder essa questão com mais facilidade. Mas lembre-se, tome cuidado. Você precisa fazer isso de forma rápida e consciente. Não vá perder tempo demais pensando muito. E se não dar tempo, vai para a próxima, sem neurose. Bom, mano, até aqui você já viu várias técnicas muito loucas, já dá para tirar um 8, fácil. Mas agora, presta atenção, porque eu vou te revelar a minha arma secreta. E essa arma secreta é começar a ler a questão pelo final do enunciado. Como assim pelo final do enunciado? Exemplificando, geralmente o enunciado de uma questão, ele é grande, certo? Então, ele basicamente tem duas partes. Na primeira parte é contada uma história com as características e problemas sobre o assunto daquela questão, e logo depois dessa historinha vem a segunda parte, que é a parte que ele pede para você assinalar uma alternativa, seja ela correta, seja ela incorreta, ver a verdadeira, ou então com base nos dados disponíveis, responda a questão. Enfim, ao invés de você ler toda a historinha, perder mó tempão na questão, você vai direto começar lendo a segunda parte do enunciado, que é aquela que pede para você responder algo. E aí ali você já vai ter noção do que você precisa procurar. E só com isso você já ganha tempo e você já vai ter mais foco do que você deve procurar no enunciado, nas questões e nas alternativas. Assim, depois que você ler a parte realmente que é perguntada do enunciado, você já vai saber o que você procura e aí você já vai começar a ler a história sabendo o que você deve procurar. Isso vai te poupar tempo, vai aguçar mais o seu sentido de buscar a resposta correta, porque você vai ter um norte para procurar, e essa é a arma secreta. Ela te faz ganhar tempo e foco e agilidade. Mas agora eu quero saber de você. Você tem alguma arma secreta? Você tem algum truque na manga? Se você tiver, deixa aqui nos comentários, mano. Eu e todo mundo que acompanha aqui vai adorar ler pra aprender e a gente vai discutindo junto, fechou? E aproveita e me diz se você já utilizou algum desses hacks acima do vídeo. Tamo junto e a jornada tá só começando.